Acho que a gente já pode dar continuidade, então. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer tantas pessoas, né, participando do nosso projeto no primeiro encontro, em especial ao nosso primeiro colaborador, né, o Luiz Gabriel Batista Neves. O nosso projeto, o Giro Processual, é um projeto independente, colaborativo para o planejamento de estudos, debates e compartilhamentos entre pesquisadoras e pesquisadores, estudantes, profissionais, por isso a gente está sempre aberto a qualquer tipo de sugestão que vocês tiverem a fazer, ou artigos para enviar, qualquer outro tipo de publicação que queiram compartilhar com a gente, da maior visibilidade. No nosso site, para quem não viu, a gente tem um site, o giroprocessual.wixsite.com. A gente vai disponibilizar esses textos, também tem uma parte que é um fórum, onde é possível se debater, então vai ser um espaço de bastante diálogo. O meu nome é Daniela Dora Eisberg, eu sou mestre em Ciências Criminais, doutoranda também no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. E vou passar aqui a palavra para o meu colega, o Carlos Helder, que foi o outro idealizador do projeto. Obrigado, Dani. Obrigado a todos que toparam fazer esse encontro conosco. O Luiz Gabriel, que topou de imediato também, eu agradeço muito, imensamente, inclusive, sei da relevância que ele representa aqui para esse encontro, principalmente por representar um instituto muito importante para o direito processual penal, atualmente presidente do IBADPP. Eu não vou me prolongar muito nas falas iniciais, eu acho que o mais importante é o debate, mas eu queria primeiro apresentar o Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, ele é doutorando pela Universidade da Bahia, doutorando em Direito Público, mestre também pela Universidade da Bahia, especialista em ciências criminais, como eu disse, presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, e topou discutir com a gente hoje um artigo da autoria dele, em coautoria com o promotor de justiça Elmir Duclerc, também baiano, e esse texto foi disponibilizado na internet por nós no nosso site, vocês puderam ter acesso, também foi disparado ele via e-mail. O nome do texto é Punição, Verdade e Prova, Perspectiva Crítica e Transdisciplinar. Os debatedores, claro, como eu falei anteriormente aqui no chat, todos são bem-vindos a debater. Peço mais uma vez atenção a todos para o controle de ruídos do áudio, né? Todos são bem-vindos a debater. Espero que seja um debate muito proveitoso, mas pedimos a colaboração nesse primeiro encontro, e assim vai se tornar regra nesses encontros do Giro, a colaboração de dois colegas, o Thiago Buni e a Ana Paula Gonzatti. São dois grandes amigos. Ana Paula é doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul em Ciências Criminais. O Thiago, ele fez o mestrado na PUC também do Rio Grande do Sul em Ciências Criminais. Ana Paula de Porto Alegre, o Thiago do Mato Grosso do Sul, a Daniela fala de Porto Alegre, eu estou falando do Maranhão, o Luiz Gabriel falando da Bahia, enfim, as possibilidades desses encontros, né? Então, de imediato, eu passo a palavra ao Luiz Gabriel, agradecendo mais uma vez e deixando ele a disponibilidade da utilização de 10 a 15 minutos para expor o texto, né? E depois a gente pode iniciar esse debate. Quero agradecer ao Carlos Helder, agradecer também a Daniela Dora, que eu sei que estão à frente desse projeto. Aqui na Bahia, tem um grupo de baianos jovens, mais jovens do que eu, um grupo clandestino de criminologia, e que eles, alguns anos atrás, ainda estudantes, resolveram formar um grupo de pesquisa, de estudos, de debates, e cujo princípio, eu acho que eu vejo um pouco ou muito disso no Giro, é a formação através do conhecimento, a formação horizontal através do conhecimento. Então, eu vejo aqui doutorandos e me sinto assim, fico me perguntando se deveria realmente eu estar aqui ou, de repente, assistindo algum de vocês. E eu acho que essa iniciativa da gente conseguir, através da formação horizontal, né, colocar as ideias a serem testadas e debatidas, pode ser um caminho
para uma formação que se mostre, num momento de fragilidade do ensino jurídico, mais completa e mais plural e democrática, enfim. Então, eu queria realmente agradecer muito, dizer que fiquei muito feliz de ter sido convidado, apesar de presidente do Instituto. Eu sou muito resistente a aceitar alguns convites. Só para que vocês tenham uma ideia, eu só fiz uma live esse período todo, recebi convites para fazer muitas lives, mas no momento de reta final da tese, reta final, faltando aí 6 meses para finalizar, apresentar, e já pensando em pedir prorrogação no programa, que tem uma regra de prorrogação de 90 dias, eu acho que eu vou me valer dela. Você fica bem resistente a se aventurar nesses estudos e comprometidos, né? Enfim, tive a preocupação de olhar o currículo de vocês, o Lattes e tal, porque a gente fica tentando estabelecer algum diálogo. Vi que o Helder e a Dora têm um estudo mais voltado para a parte na área de tecnologias, enfim, da prova e questões mais tecnológicas e tal. Vi que Dora tem um artigo com o Gloickner, com o Ricardo, não sei se é Gloickner, Glickner, enfim, essa discussão dos alemães, né, de como se pronuncia o nome dele, lá na revista. Então, isso me tomou, imagine vocês, aflito alguns dias de preparação mesmo, porque com medo mesmo de estar aqui nesse lugar, perante a tanta gente boa e preparada. Mas como o Helder já adiantou, o Carlos Helder adiantou, eu sou presidente do Instituto, um instituto que nasceu lá atrás, aqui na Bahia, há quase 10 anos. Ano que vem nós vamos fazer 10 anos de Instituto, em março, no dia 29 de março, que é o dia do aniversário da cidade. Coincidentemente, o dia de fundação do Instituto foi no dia do aniversário da cidade daqui de Salvador. E eu acabei assumindo a presidência desse Instituto nos últimos 2 anos, né? Assumi desde janeiro de 2019 e nossa gestão, que é um biênio, encerra agora no final do ano. E é uma gestão de um instituto que cresceu muito justamente por um incômodo de a gente perceber o funcionamento da justiça criminal sem uma devida perspectiva crítica, não só dessa justiça criminal, mas também de uma ausência de um debate sobre processo penal na Bahia, com algum aprofundamento crítico. Para que vocês tenham ideia da realidade aqui jurídico penal na Bahia, penal eu falo lato sensu, nós não tínhamos até pouco tempo no programa de processo penal um professor dedicado à orientação de mestrado e doutorado na área de processo penal, né? Como disciplina, ainda que não pensando como talvez barata o próprio Zaffaroni no sistema integrado de ciências criminais, mas na categoria como a gente conhece, os professores do programa de processo daqui do PPGD da UFPA, todos a orientavam na área de direito penal. Somente agora, há pouquíssimo tempo, há 1 ano e pouco atrás, que o professor Miduclé, com quem eu compartilho a autoria do artigo, foi habilitado como professor do programa de processo penal, como professor que se dedica à orientação de teses e dissertações mais na área de processo penal mesmo. Então, havia para a gente um déficit realmente dessas discussões em torno de processo penal, e há 10 anos surgiu o BADPP aqui na Bahia. E sobre o artigo, aí, tentando entrar mais de perto no artigo em si, é um incômodo mais recente de eu de uma parte, meu de outra, e a gente sentou, conversou e resolvemos que iríamos escrever um artigo sobre a forma como vinha sendo produzido, a forma como vem sendo abordado alguns temas relacionados ao processo penal, e em especial a prova penal, né? Então, esse meu incômodo surgiu quando eu li um artigo sobre... Eu não ia escrever sobre prova na tese, só para você ter ideia. Esse incômodo foi tão grande que eu mudei meu tema, e assim, há 2 anos eu mudei meu tema, 1 ano e meio, e quando eu li um artigo sobre as questões dos estándares de prova, epistemologia probatória, e aí eu senti um incômodo muito grande. Eu compartilhava isso hoje com Caio Badaró, numa ligação de telefone por quase 30 minutos, e eu senti um incômodo muito grande na abordagem de algumas questões fundamentais que me pareciam pontos cegos relativos a essa questão da epistemologia jurídica, epistemologia probatória e aí, no meu caso, agora mais de perto, dos estándares de prova em si. E qual seria esse incômodo? Primeiro, que eu já no primeiro momento percebeu isso e denunciou isso, é que a gente via a construção de toda a discussão, análise crítica dos estándares de prova aqui no Brasil, e nessa, assim, não que não existisse há algum tempo,
mas se tornou comum, né? Mais recentemente no Brasil, se tornou mais popular essa discussão no Brasil, e a gente sentia algum incômodo. Falava isso comigo: olha, Gabriel, essa forma de se discutir, de trazer essas discussões da prova, da forma como está vindo, da epistemologia probatória, da concepção racionalista probatória, me incomoda, porque me parece aquilo que a gente vem de algum tempo falando sobre uma importação à crítica de categorias europeias ou norte-americanas, sem uma devida realidade jurídico da latino-americano e brasileira, né? Então havia um incômodo realmente dele em relação a isso. E a gente conseguiu construir um artigo muito simples, eu reputo, muito simples, um brevíssimo ensaio daquilo que a gente eu pretendo aprofundar na minha tese, na minha abordagem, no meu marco teórico, etc. E depois também a gente pensar em escrever um aprofundamento desse artigo. Então, talvez aquilo que eu vou falar aqui saia um pouco, assim, vá um pouco adiante do próprio artigo em si, mas não deixa de estar assentado nessas ideias do artigo, que foi um esboço inicial daquilo que a gente já debatíamos, mas não nos sentíamos ainda habilitados de aprofundar essa discussão, e que, claro, depois de um ano que o artigo foi publicado, a gente tem dado seguimento aos nossos estudos, etc. e tal. Então, a primeira coisa é dizer o seguinte: tem um artigo, inclusive, nessa revista, de Janaína Matida, que é minha co-orientadora no doutorado aqui, e Antônio Vieira, de quem foi presidente do Instituto, é meu amigo pessoal, amiguíssimo, falei com ele ontem no telefone quase uma hora, enfim, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Fui estagiário de Tony, eu chamo ele assim, né? Fui estagiário de Tony, e esse artigo deles é um dos artigos que eu falei: nossa, peraí, tem alguma coisa que precisa ser dita, complementada aqui, né? Esse incômodo do Bard, da utilização do Bard, desse equívoco do Bard, desse equívoco de como o Bard vem sendo tratado e como ele foi tratado na Lava Jato. A primeira coisa que me veio, assim, que me deu vontade de responder foi: Bard! A justiça criminal condena com íntima convicção. A gente está muito aquém do Bard. Meu Deus! Bard é muito! Bard! Nossa! Então, me parecia que havia uma necessidade de dizer: ok, Tony, genial, você é um gênio, eu lhe admiro muito e sempre admirei. Janaína, amiga, eu chamo dela de Janinha, e admiro muito, mas há uma coisa muito anterior a dizer sobre isso, que é uma necessidade de discutir o estándar de prova, no caso, a prova penal, a partir de uma realidade latino-americana brasileira, entendeu? Então, há esse incômodo mesmo na produção do nosso artigo. E aí, eu me tenho como referencial teórico, isso é histórico, desde quando ele foi orientado por Geraldo lá no Rio, o Luigi Ferraioli, a quem eu faço adesão, e a gente vê, lá já em Luigi Ferraioli, algumas das ideias que depois Tarufo, George, Laudo vão desenvolver, claro, com um olhar muito mais específico sobre a epistemologia e epistemologia jurídica e essas questões mais recentes que nós conhecemos sobre as questões probatórias. Uma das questões que eu vejo lá, que está aqui no artigo e é dito por Ferraioli, ele diz o seguinte: ele fala da necessidade de que o princípio da legalidade seja desdobrado não só no seu caráter formal de definição da conduta desviante, mas também no seu caráter empírico. Olha, Caio, olha o que Ferraioli diz lá em Direito e Razão. No seu caráter empírico, olfático das hipóteses de conduta desviante legalmente definida. Ou seja, ele vai trazer lá em Direito e Razão já aquilo que depois, obviamente, ou antes, aí não estou falando do ponto de vista temporal, mas eu digo assim, ainda sem aprofundar as questões propriamente da epistemologia jurídica e das concepções racionalistas da prova, ele lá já está dizendo, Ferraioli, que é preciso olhar para o caso concreto e não dá para pensar na prova, na avaliação, no critério de suficiência de condenar um sujeito a partir de uma análise meramente jurídica do caso. Mas é importante, aí Tarufo diz isso, é importante olhar para as questões de fato. Ponto. Temos que olhar para as questões de fato, né? E aí, isso é importantíssimo, definir a hipótese fática que, depois de um processo de refutação, verificação, será tida como aquela hipótese
que detém uma verdade correspondente capaz de levar um sujeito a uma condenação criminal, né? Então, isso está em Ferraioli. Eu me leio muito dessa forma e a ele eu faço essa adesão. E aí, meus amigos, dentro dessa perspectiva, esse incômodo da gente discutir essas categorias que foram desenvolvidas nos Estados Unidos, o BARD em si, e também tem uma escola de Girona que vocês devem conhecer, eu já tenho ouvido falar de alguma forma, de um desenvolvimento muito grande teórico da perspectiva probatória. Para mim, eu discuti isso com o Caio hoje pelo telefone, tem um problema central. Eu estou pesquisando na minha tese 840 decisões, sentenças condenatórias, absolutórias, extinção de punibilidade e desclassificação dos crimes de tráfico de drogas da comarca de Salvador do ano de 2018. Então, todos os processos de sentença que tiveram sentença na comarca de Salvador no ano de 2018 estão sendo pesquisados, uma pesquisa empírica, né, que eu estou fazendo na tese, e também de roubo, né? Então, eu estou pesquisando todas as sentenças de mérito de 2018 da comarca de Salvador de tráfico e de roubo. Por que isso? Porque quando eu li sobre o BARD, o para além de toda dúvida razoável, se ele ainda é um critério objetivo, se ele deixou de ser um critério objetivo, é um critério subjetivo, se George já abandonou o BARD e Laudan e outros não, ainda acham que o BARD é o suficiente como critério de suficiência da justiça criminal, me parece, e já estou bem avançado nessa pesquisa empírica, e eu posso antecipar para vocês alguns resultados preliminares, que próximo de 90%, 80 e poucos por cento, pelo menos aqui em Salvador, dessas decisões de condenação, elas se baseiam na palavra ou da vítima ou do policial militar. E aí não dá para a gente falar de Beyoncé, não dá. Eu disse, não dá, porque a gente está aquém do BARD, mas muito aquém do BARD, muito abaixo do radar. E a gente não pode analisar o BARD sem dizer, olha, a gente precisa de algo sério de direito probatório. A primeira coisa é dizer isso. A gente precisa de algo sério, de construir uma concepção séria sobre critério de suficiência, sobre standard de prova, antes de qualquer discussão. A gente precisa denunciar que estamos condenando pessoas. E a escolha do tráfico e do roubo é porque a gente sabe que uma média de 65% a 72% das pessoas condenadas hoje que cumprem pena são pessoas que foram condenadas criminalmente pelos crimes da lei de drogas ou os crimes contra o patrimônio. Então, escolhe os dois principais tipos e, por isso, a escolha desses dois tipos. Para dizer, há uma evidência científica e aí por isso que a pesquisa, sabe? Para não parecer, é um achismo e tal. Não, aqui é a pesquisa. São quase 2.000 sentenças analisadas. Porque roubo sobe muito, dá 1.000 e pouca, e tráfico 840. E aí tem algumas curiosidades. 30% aproximadamente são decisões de extinção da punibilidade no tráfico por morte do agente. Na Bahia, desde 2013, no aumento da população carcerária. Então, o que é que pode se dizer, ainda que preliminarmente, a política criminal na Bahia é de extermínio mesmo, né? A gente tem 30% das sentenças de extinção da punibilidade, quase 30%. E não há aumento da população absoluta carcerária. Gira em torno, na Bahia, de 15 mil pessoas encarceradas. Então, assim, a primeira coisa a se dizer sobre isso precisamos analisar e construir standard de prova, epistemologia jurídica probatória a partir de uma concepção da realidade jurídica brasileira, da realidade social brasileira. E qual realidade é essa? E que é um ponto cego enorme que a gente precisa abordar. Agora há pouco eu estava lendo João Vargas. É a realidade, aí eu tenho um corte decolonial impulso e eu tenho um corte decolonial antirracista, porque a maioria das pessoas encarceradas pelo nosso sistema são pessoas negras. Então não dá para a gente entender que não dá para construir teoria sem passar necessariamente por uma densidade teórica da questão racial. Então, aí, para mim, o primeiro ponto é este, né, e aqui eu avanço um pouco sobre o que está exatamente no artigo, por isso que eu fiz aquela advertência lá atrás, da gente analisar e construir a partir dessa perspectiva da realidade social brasileira, dos estándares de prova, do direito probatório, né? E segundo, a partir disso, a gente vai perceber que é preciso, eu conversava isso com o Caio mais cedo, reduzir o espaço de valoração dos critérios de suficiência, que é onde o juiz vai dizer se a prova aquelas provas ou aquela prova é ou não suficiente para a condenação do sujeito, e ampliar os espaços de valoração e produção da prova.
aquilo que Janaína tem chamado de protocolos. Então, Caio tem um artigo brilhante, eu disse isso a ele hoje, e não tenho nenhum problema de repetir quantas vezes for necessária. Nesse artigo, nessa revista do IBCCRIM sobre a questão da testemunha, é um artigo brilhante mesmo, e aí ele traz uma série de questões que apontam assim, irrefutavelmente para a necessidade da gente discutir como produzir e admitir a prova no direito, a prova testemunhal aqui na realidade da justiça criminal brasileira, e a gente percebe que a coisa é feita de maneira muito equivocada. Então, pensar... o Antônio Vieira tem trabalhos também sobre o reconhecimento de pessoas. Recentemente, no curso da Defensoria, eu vejo aqui que tem 2 defensores públicos do Estado da Bahia. Olha como vocês têm a capacidade de atrair gente boa aqui. Tem uma colega que foi minha aluna lá numa faculdade aqui, na Unijorge, Rafaela, Natiele e Lavigne, Natiele e Lavigne são defensoras públicas. Então, assim, a gente tem que... Aí é uma necessidade que eu disse a ele de reduzir os espaços de valoração. É preciso ampliar os espaços de admissão da prova, de produção da prova e reduzir os espaços de valoração da prova. Esse é o primeiro reconhecimento, né? Numa realidade cuja cultura é uma cultura machista, racista e classista. Não dá para a gente achar quem são os nossos juízes, né? Tem uma pesquisa muito legal do CAP sobre quem são os juízes brasileiros, e depois eu posso até encaminhar o link para vocês, do Justas, eu não sei se vocês já viram. Então, ele faz uma pesquisa da realidade da magistratura brasileira com a realidade da população brasileira. A gente vê que, em sua maioria, são homens brancos, enfim. Então, a gente não dá para pensar que esse sujeito está deslocado do seu lugar no mundo, né, que vai julgar e vai avaliar esses critérios de suficiência. Então, isso tem uma perspectiva também filosófica, mas eu acho que está tratando da questão da epistemologia probatória, reduzir o espaço da valoração, do critério de suficiência, do estándar probatório, e ampliar os espaços da admissão e da produção da prova. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, que Jorge trabalha isso na palestra dele Prolegômenos, está disponível no YouTube, vocês conseguem acessar, botando Jorge Prolegômenos, eu acho que dá para acessar. Ele oferece recentemente 6 novos para eles estándares de prova, que seriam aqueles estándares de prova para avaliação da prova e que seria suficiente. E uma coisa que eu achei muito, muito interessante nessa palestra de Jorge é que ele fala das hipóteses alternativas. Como do povo de Girona, né? Eu estava lendo isso hoje, num artigo de Janaína, que vai para o livro de homenagem a Geraldo. Como do povo de Girona, ele chega ao ponto de admitir a iniciativa probatória do juiz para o que eu vou dizer agora, o que eu estava aqui lendo esse artigo de Janaína e pensando, meu Deus, e aí ela diz o seguinte, não necessariamente admitir iniciativa probatória significa adoção de um modelo autoritário. E aí eu fiquei pensando, ou não é, aí cita o Alvim, enfim, é algo que eu preciso amadurecer, refletir. Mas uma coisa que ele fala são as hipóteses alternativas. Então, eu fiz umas alegações finais agora no processo, até mandei para uma dessas defensoras que estava fazendo alegações finais, aí eu mandei o trechinho, mandei para Caio também. Eu fiz umas alegações finais, mandei um trecho bem pequeno, assim, introdutório da parte que a gente trabalha as provas no processo. Uma das coisas a serem implementadas necessariamente as hipóteses alternativas. Não dá para você dizer Pedro matou João, Pedro foi encontrado com uma faca ensanguentada na mão, em frente à casa de João, logo depois ele ser morto a facadas, portanto, Pedro é autor do homicídio de João, sem você dizer, olha, ele não... a hipótese P2, que é da defesa, de que ele pegou a faca da pessoa que matou, não deve ser afastada, porque a prova que foi apresentada não tem correspondência, porque isso aqui se mostrou que não tem nenhuma viabilidade. A hipótese P3, da outra defesa, o que seja da defesa, desta mesma defesa, ele não pegou a faca da mão do açougueiro, que passava com a faca ensanguentada na mão. Ou seja, é preciso afastar todas as hipóteses alternativas de maneira fundamentada para que você diga que aquela hipótese da acusação é a hipótese que realmente guarda uma verdade mais correspondente e, portanto, ela deve ser admitida ao ponto de permitir a condenação daquele sujeito. Então, essa questão das hipóteses alternativas me parece algo muito importante e relevante a ser discutido no direito probatório. E Jorge chega ao ponto de dizer o seguinte, as hipóteses alternativas, mesmo aquelas não suscitadas pela defesa, devem, fundamentadamente, serem afastadas pelo juiz.
né? Ele chega a esse ponto. E aí, por isso que a discussão sobre a questão da iniciativa probatória do juiz. Eu, particularmente, sou contra. E aqui a gente anda mal. Com tudo isso, ainda que consigamos caminhar em algum sentido, admitir iniciativa probatória é muito difícil. Dizia hoje para Caio, a gente tem um problema de cultura jurídica imensa. A gente tem um problema de não pensar, vamos mudar a lei, né? Aquela questão que Binder chama de fetichismo normativo. Não adianta, nós temos um problema de cultura jurídica. No Chile, a gente visitou o Chile recentemente para estudar a reforma chilena e tal, dos últimos quase 15 anos. E uma coisa que eles fizeram quando implementaram o novo sistema, o novo Código de Processo Penal, foi: se você se aposentar em X dias, você vai ter uma aposentadoria com 120% dos seus rendimentos. 10 dias. Se você pedir uma aposentadoria em 15 dias, 20 dias, aí você vai se aposentar com 110% dos vencimentos. E se dentro de um mês você não pedir sua aposentadoria, você vai se aposentar quando se aposentar com os vencimentos em 100% normal. O que é que os caras fizeram? Velho, sai do sistema. Você está mergulhado dentro de uma cultura jurídica inquisitória que é inviável para você dentro dessa nova realidade, desse sistema novo que está vindo, né? Justamente por não acreditarem no fetichismo normativo, mas numa questão que para mim, central, que é a questão cultural e que permeia a todos nós. Então, meus amigos, a ideia aqui nesse artigo, que é um artigo assim muito, é um ensaio, um artigo muito inicial, era dizer, e aí conciliar os marcos teóricos de Omi com os meus, enfim, fazer esse balanço, era um pouco de dizer, olha, peraí, gente, esse negócio que está vindo de Girona, do Loudoun, dos Estados Unidos, vamos olhar para o Brasil, a gente está com uma de intíssima convicção, né? Na avaliação da prova que é suficiente para condenar um sujeito. Então, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, é dizer isso, né? Sim, concordamos que é preciso uma concepção racionalista da prova. Sim, acreditamos que precisamos afastar o subjetivismo o máximo possível da admissão, produção e principalmente valoração da prova. Mas antes de qualquer coisa, essa importação não pode ser a crítica, nós precisamos discutir tudo isso dentro de uma realidade social brasileira, da justiça criminal brasileira e dentro de uma perspectiva, na minha visão, decolonial antirracista. E aí, dentro dessa perspectiva, tem vários desdobramentos. Eu estou tentando ser o mais breve possível aqui, já vai dar 8 horas, eu falei demais, eu acho, até para não perder e esvaziar o espaço do debate. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Luiz Gabriel. Obrigado mesmo pela explanação. Esse artigo também me trouxe muitas inquietações e eu no início pensei em fazer algumas perguntas para ti, mas na verdade eu vou colocar algumas coisas e deixar para o pessoal debater, quem trouxer as perguntas e quem tiver disposto a conversar um pouco conosco. Gostei muito das provocações do artigo de maneira geral, tanto as denúncias que vocês fizeram em relação à falta de uma ligação maior entre as matérias de ciências criminais, criminologia, direito penal e processo penal, por exemplo. Esse perigo de importação sem critérios também achei muito, muito interessante colocar esse dedo na ferida mesmo, e aí falando tanto da americanização do processo penal, como também essa importação de alguns professores da Espanha, de Girona e tal. Em relação ao estando probatório, e, claro, só voltando um pouco antes, quando tu e o Wilmir falam em ligação de matérias de ciências criminais, ali utilizando o Salo já vem denunciando isso há bastante tempo, eu sinto uma necessidade muito grande hoje, já que eu tenho me dedicado ao estudo da prova penal, nessa interligação entre a teoria da prova penal com a teoria do tipo penal. Isso me parece muito importante porque os dogmatas penais já vinham falando sobre tipicidade em relação a essa questão de a tipicidade te colocar na direção de uma atividade probatória. O Weltzel fala isso, por exemplo, naquele livrinho lá, Teoria da Ação Finalista, e isso me parece muito importante. E ao contrário do que os professores de Girona têm trazido, por exemplo, como uma espécie de tentativa do standard como algo que possibilite matematicalizar a decisão,
eu acredito que o stand aprobatório talvez ele funcione mais como uma espécie de metodologia valorativa da prova. Isso é importante falar de metodologia valorativa da prova, porque, ao meu ver, não é a mesma coisa que, por exemplo, a Marina Gascon Abelan tem falado em alguns artigos. Me parece mais que seja uma possibilidade de trabalhar o stand aprobatório como um padrão a ser seguido pelo juiz no sentido de metodologia mesmo falando, mais vinculado ali, eu não sei, ainda não criei nenhum raciocínio a mais além disso, mas mais parecido do que aquilo que a Susan Haack fala sobre crucigrama, palavras cruzadas, aquela metodologiazinha que ela desenha naquele artigo lá da Carmen, daquele artigo que está incluso no livro da Carmen Vasquez. E outra coisa que é muito importante que tu falou, tanto em relação a reduzir esses espaços valorativos, né? Mas o importante também é a gente pensar não apenas em como valorar, mas o que está sendo valorado. E tu deu um show agora em relação à tua pesquisa de doutorado. Mas como eu estudo métodos ocultos de investigação e puxando o que eu estudo, eu tenho percebido que o que se tem entrado no processo a nível de prova e que tem se valorado pelo juiz, muitas das vezes é um elemento que, na verdade, eu vou colocar nesses termos, né, um elemento de prova a ser valorado pelo juiz, mas que, no final das contas, não se trata de elemento de prova. Nem essas categorias da prova são bem definidas na doutrina, na jurisprudência e na legislação brasileira. E por que eu falo que não se trata de elemento de prova na minha concepção? Porque o elemento de prova, no meu ver, só pode ser formado a partir do contraditório. E quando eu falo contraditório, eu falo na faceta de informação e na faceta de reação. E nesse ponto, em relação ao que tu falou, dos crimes de tráfico e dos crimes de roubo, onde se é possível valorizar ou condenar uma pessoa a partir da palavra do policial, a partir da palavra da vítima, você não tem efetivamente uma rastreabilidade, digamos assim, dessa atividade probatória. E em relação ao que é métodos ocultos de investigação, você não tem a faceta de reação do acusado, da defesa, justamente porque esse momento de reação ele está ligado principalmente ao poder reagir àquela informação. Ora, está no processo que é autoincriminatória, eu não posso desdizer aquilo que já foi dito numa interceptação telefônica, eu não posso desfazer aquilo que já foi feito numa gravação, enfim. Então, isso tem me preocupado bastante. E em relação, claro, a toda essa atividade valorativa me traz muita preocupação, assim. Então, não quero me prolongar, mas eu já de imediato, para dar espaço para todo mundo falar, queria deixar essas minhas colocações. Passo a palavra para o Tiago, para iniciar as considerações dele. Boa noite. Obrigado, primeiramente, pelo convite da Dani, do Carlos Helder, meus dois colegas aí de mestrado. Saudade enorme de vocês. Queria agradecer também por toda essa explanação do professor Luiz Gabriel, cumprimentar a Paula, que também está aqui para ser uma das debatedoras, e a gente espera que todo mundo participe, não só eu e a Paula, obviamente. Luiz, achei brilhante um ponto do seu texto, uma questão que eu nunca tinha pensado, como essa criação de um estándar probatório pode acabar retornando a gente para um ambiente de prova taxativa, né? De prova legal, de prova tarifária, como realmente essas criações de estándar probatório podem nos levar a isso. E esse teu ponto de tentar evitar uma transição de conceitos da Europa para nós aqui no Brasil é maravilhoso. Eu estava conversando, não sei se o Roberto está aí, não vi se o Roberto está, mas conversava esses dias com o Roberto, e até pegando um pouco no pé do Carlos Helder, porque o Carlos Helder trabalha muito cadeia de custódia da prova digital, e a gente já está passando para falar de cadeia de custódia na prova digital e esquecemos de algo parecido com uma cadeia de custódia, por exemplo, no ambiente das provas mais tradicionais, né, no nosso ordenamento jurídico, prova testemunhal e reconhecimento de pessoa. Os protocolos que você fala da Janaína Matina, a gente sabe que tem nos Estados Unidos o reconhecimento de pessoa, e ainda assim lá saem vários erros, né? O Innocence Project mostra isso,
E aqui onde a gente tem um 226 completamente ignorado, a gente está falando em cadeia de custódia e não está pensando. Tem um artigo do professor Gustavo Noronha sobre a cadeia de custódia trazida agora no pacote anticrime, e ele analisando como que faltaria algo próximo à cadeia de custódia, por exemplo, para a gente poder confiar na fiabilidade, né, a palavra do professor Geraldo Prado, do reconhecimento de pessoa, da prova testemunhal. E aí você falou do Ricardo Gleckner. O Ricardo foi meu orientador no mestrado da PUC, e o que o Ricardo reconhece ali da instrumentalidade adjetivada, né? Que é o mesmo problema da verdade adjetivada. A gente troca o adjetivo sem perceber que o problema não é o adjetivo. Verdade real, verdade processual, verdade material não importa, assim como instrumentalidade constitucional, instrumentalidade processual, garantista. O problema está em como essa instrumentalidade, em como essa verdade é um conceito, sei lá, o Ricardo usa a palavra ali, plasticidade. Serve para qualquer coisa e vai servir para um processo completamente autoritário. Você falou do Binder, do fetichismo normativo, outra palavra do Binder, que o Binder trabalha bastante, quando ele fala de reforma, é reconfiguração inquisitória. Imagina trazer o Bard para o nosso ordenamento jurídico, né? O nível de uma reconfiguração inquisitória que ele estaria exposto, absurdo, e sem dúvida não ia dar em algo bom, né? E a prova disso, né, o livro do professor Gustavo Badaró, em que ele tenta ali revirar o estándar probatório, ele chega num conceito dele de estándar probatório que, para mim, ele prova, né, ali conceituando por que seria diferente do para além da dúvida razoável, mas para mim não muda nada, né? Ele fala lá de elementos de prova que confirmem com elevadíssima probabilidade, e aí toca nesse conceito de probabilidade, que é arriscado falar em probabilidade, né, no nosso ordenamento jurídico, e ele fala, não há elementos de prova de que tornem viável ter ocorrido o fato. O que é isso, senão a mesma coisa de para além da dúvida razoável? É um conceito que cabe tudo. Aqui não é a adjetivação é o problema, mas o problema são esses conceitos abertos, vagos, que nada dizem. Então, achei brilhante a sua análise nesse sentido, de podemos estar voltando para uma taxatividade de provas. Nunca tinha visto ninguém analisar o problema do estándar probatório nesse sentido. Só que muito me preocupa a gente não conseguir construir algo sobre um estándar probatório. E o problema não é só o nome, né? Estou batendo muito em cima da tecla do nome, o problema não é só o nome, o problema é onde esse estándar probatório está inserido, né? E aí eu não acho só que o problema seja a íntima convicção, acho que o problema é o livre convencimento motivado. E ao mesmo tempo que o livre é um problema, se a gente for ver lá no Giovanni Leone, que é onde surge ali o livre convencimento motivado, ele surge como livre convencimento motivado justamente para fugir dessa prova tarifária. E aí a gente fica no meio desse obstáculo, né? Fugir ou voltar. O problema para mim não é só o nome, mas a gente precisava construir alguma coisa. E depois que a gente fomentar o debate aqui, eu queria te ouvir de novo para pensar se você conseguiu formular alguma coisa para que a gente chegue nisso sem voltar para a prova tarifária. Porque eu estava até comentando com o Helder, se a gente não construir, né, e digo a gente assim, essa galera que estuda de uma forma mais crítica e etc., vão construir de alguma forma, da forma que está construída aí eu citei e tal, e isso vai ser adotado, isso vai entrar um dia. A gente sabe, né, que tem escolas do nosso direito processual aí que constroem as teses e já fazem tese em projeto legislativo, e isso lá na frente entra na legislação e é um problemão. Mas muito feliz aí de participar do debate, agradeço o Luiz de novo, o Helder e Dani pelo convite, passo a palavra, acho, Helder, posso fazer isso? Direto para a Paula e aí volta para o Luiz? Isso aí, então. Valeu, gente, obrigado. Muito boa noite. Foi uma alegria muito grande o convite da Dani e do Helder. E mais do que uma alegria muito grande, o convite em si é o que ele tem me propiciado. Porque, assim, eu digo que às vezes eu antigamente tinha que sair do Brasil para poder conviver com os brasileiros, né? Nós aqui no Sul ficamos muito alienados, me parece. E a parte boa de sair do Brasil realmente era poder conviver com muita gente lá da Bahia, com aquela alegria, com aquela energia que vem, com o pessoal ali do Centro-Oeste, do Norte, também ali do Sudeste. E assim, eu tenho que agradecer mesmo ao Helder e a Dani essa possibilidade, porque agora parece que passou, não precisa mais sair do Brasil para poder conviver com essa pluralidade, né, de Brasil, né, e dos Brasis que existem. Então, muito, muito obrigada mesmo.
isso me trouxe muita energia e muita alegria, assim como também ouvir o debate, ler o artigo. E assim, conforme já foi pontuado, muitas das questões que tinham me surgido na leitura do artigo, parece que vieram aqui na fala expostas e realmente fico muito feliz por isso também. Mas, assim, o que me ficou para mim é de que maneira que, então, esses estándares probatórios e toda a questão do processo penal ficaria relacionado com essa ciência conjunta do direito penal, das ciências criminais, né? Lá onde se vai buscar na política criminal, onde se vai buscar na criminologia e nesse direito penal lato sensu, direito penal material e direito penal processual. Ou seja, de que maneira se poderia trazer isso e conjugar esse estudo com essa ciência penal conjunta lá proposta nos moldes de Lis. E também quanto à questão desses números, né, dos crimes de estupro, de homicídio, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, porque eu estou lendo um livro fenomenal Alô? Do Brand Garrett, que ele vem falar das condenações criminais de pessoas que são inocentes, e onde realmente o que aparece ali são interrogatórios mal feitos, confissão que não deveria vir, uma manipulação por parte do estado da prova. E ele trabalha, então, com esses 250 pessoas que foram, num primeiro momento, condenadas, e depois que a prova do DNA ela veio trazer a inocência, né? Então, para mim, o que fica disso tudo, e a primeira questão, é de que maneira essa ciência penal conjunta, né, e esses estándares probatórios, eles se relacionariam. E mais, se poderia falar num abandono, né, já que é uma faca de dois gumes isso, ou se teria a possibilidade de se criar um modelo alternativo para esses estándares probatórios? Como é que ficaria essa importação? E aproveito também para saber assim, bom, nós estamos fazendo importações, muitas vezes importações acríticas, mas até que ponto, né, muitas vezes essas importações supostamente acríticas, elas não têm por detrás toda uma ideia de um autoritarismo penal também trazido aqui no artigo, no sentido de que, bom, vamos lá ver, o nosso Código de Processo Penal, ele foi criado a partir de uma importação acrítica, talvez, mas uma importação de pessoas que tinham o conhecimento, né, do que estavam importando e do porquê que estavam importando esse regime lá do ROCO de 30, por que eles queriam trazer isso para esse Estado supostamente democrático, com essas vestes de democracia e que se tem até hoje. Então, às vezes aquilo que se parece que está importando de uma maneira crítica num primeiro momento, tem todo um porquê lá por detrás e que se vem colhendo os frutos até hoje. E por fim, eu fiquei me perguntando logo no início da leitura do artigo, que se fala então em sucessivos abalos da concepção liberal e democrática do processo penal, né? Mediante esse incremento de uma cultura autoritária que se alimenta ainda de categorias herdadas de um processo civil, né? Vamos lá para Vila, e de uma importação acrítica dos elementos do direito norte-americano, mais recente. Mas, e pelo que eu entendo, isso se passa dentro do cenário do processo penal brasileiro, né? Mas a minha pergunta que fica é que se daria para se falar de que em algum momento houve no nosso processo penal brasileiro uma concepção liberal e democrática nesses moldes. Ou seja, para eu ter uma ruptura, né, para eu ter esse abalo, eu tenho que ter primeiro um estabelecimento. E em que medida é que eu poderia falar que houve, sim, uma concepção liberal e democrática no processo penal brasileiro passível desse abalo? Ou, por outras palavras, se isso não seria um agravamento dessas faces autoritárias do processo penal brasileiro? Enfim, seriam basicamente essas minhas considerações e o meu mais profundo agradecimento.
Volta para a minha palavra. Helder? Se quiserem fazer suas colocações, fica à vontade. Tá. Essa questão da construção horizontal é bem legal mesmo. Olha como são as coisas. Eu acho que eu anotei as coisas aqui, de Ana Paula, da Ana Paula, a quem eu agradeço, e também do Tiago. Eu tive uma experiência, assim, só fazer um parêntese muito breve, de ser presidente, imagine só, da OAB Jovem, a comissão do Jovem Advogado, que tem em cada seccional. E a gente viajava 2 vezes por ano e conhecia gente do Brasil todo. Reuníamos os presidentes de todas as seccionais, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. E realmente, Ana Paula, foi a maior, assim, talvez foi uma das melhores experiências que eu pude ter. Eu tive outras experiências fora do Brasil, enfim. Mas essa foi uma experiência muito bacana, porque são muitos Brasis dentro desse Brasil, né? E aí você vê cada visão. Tinha um cara do Amazonas, que é meu amigo até hoje, Diego, sobre teoria do Estado. Eu gosto muito de teoria do Estado, eu gosto muito de filosofia. Eu falava, nossa, tem alguém que pensa isso. E a gente ia discutir e tal, enfim. E a gente se torna mais realmente plural. A gente tem a capacidade de refletir sobre várias questões que às vezes não passam um pouco dentro da nossa esfera, da nossa, sei lá, bolha, se é que pode dizer assim. Mas eu anotei suas questões, Ana Paula. Eu vou começar por você, que eu acho que acaba respondendo talvez algumas do próprio Tiago. Estão meio imbricados. Se vê que vocês são de escolas parecidas mesmo. Uma delas é o seguinte: se em algum momento houve uma concepção liberal e democrática do direito e processo penal brasileiro, se não seria, na verdade, um agravamento. O Ricardo, eu vou falar Ricardo, viu, Tiago, para não errar o sobrenome. O Ricardo, na genealogia dele, ele começa o livro, e aí foi incômodo também. Eu falei isso para ele aqui, a gente foi ver para o seminário do BDPP, eu achei fantástico, e a gente conversou muito e tal. Então, a parte do capítulo da tese que é sobre autoritarismo e, enfim, e pensamento crítico, sistema de pensamento crítico, enfim. E aí que o livro dele, para mim, é um dos melhores livros dos últimos 10 anos produzido na área de processo penal, assim, disparado. Eu disse isso, a Geraldo disse, a Jacinto, e Jacinto sabe disso. Eu me diz isso toda a aula do PPGD aqui da UFPA, e é mesmo. Mas tem um ponto, assim, ponto cego na categoria, né, bem antirracista, assim, né? Então não é uma crítica não é uma crítica ofensiva, mas é um complemento, digamos assim. Tem um ponto, ele diz assim, ó, o autoritarismo processual penal brasileiro começa em 1930. Eu posso pegar o livro aqui agora, eu quase lasco o livro de tanto grifar nessa parte. Ele diz alguma coisa assim, né, em genealogia. Logo no início, bem no iniciozinho. Esse livro vive por aqui, está na sala. Mas ele diz algo assim, Tiago vai conferir. Tiago, eu acho que é na introdução, se duvidar. O autoritarismo do processo penal nasce em 1930, na década de 30. Acho que é na primeira página do livro dele. E aí, a Lília, ela que escreve sobre autoritarismo, ela vai dizer o seguinte: de 1989, da República, a 1930, a gente teve 2 golpes militares de Estado, que a gente não conhece, porque a gente, enfim, não discute isso. A gente teve 2 momentos graves de autoritarismo, de intervenção, antes de 30. E aí eu estava lendo um livro, eu tenho umas leituras sobre história do direito, é uma matéria que eu adoro, eu fico lendo, assim, é minha leitura pela noite. Antes de dormir, eu pego um livro de história do direito e vou ler. Então tem uma galera da Unicamp, fantástica, que vocês precisam conhecer, que escreve várias coisas sobre história do direito, tem várias histórias ligadas à questão racial. Tem um livro chamado Senzala Insurgente, Ana Paula. Não me lembro nem o autor agora, e ele vai falar de uma história de uma insurreição em Campinas, em 1832, e ele descobriu, esse pesquisador, todo o processo criminal, porque a insurreição foi descoberta, os escravos foram presos, foram condenados, acho que 35 escravos, um foi absolvido, e ele consegue a integralidade do processo criminal de 1832. Né? Então, assim, o autoritarismo está marcado na nossa história. Foram mais de 370 anos de escravidão. Então, assim, eu concordo com você. Eu não sei se a gente teve um momento lúcido de concepção liberal do processo penal aqui no Brasil. Né? Uma concepção liberal? Acho que não. A gente tem, talvez, em algumas pessoas, a gente encontre né, uma construção ou uma proposta de uma concepção liberal, e aí Jacinto é
é um desses nomes, o Geraldo, e mais recentemente a turma mais jovem que vem aí, o Ricardo é um deles, eu sou assim, particularmente um admirador do trabalho dele, mas eu acho que você tem muita razão se isso não seria um agravamento com alguma sofisticação, né? E aí, por que o agravamento com alguma sofisticação? Por que dizer isso? Porque você, e também de alguma forma, Thiago, fala o seguinte, a preocupação dessa crítica do Bard, né? Essa preocupação, você fala assim, por que a crítica dos standards? Aí eu me lembrei da importação da teoria do domínio do fato, de como ela vem, de como ela não é discutida e de como que a gente viu que foi o que aconteceu na ação penal 470 sobre teoria do domínio do fato. Porque Jacinto diz isso, vai cair no sistema inquisitivo, vai se tornar um super sistema inquisitivo. Então, ao invés de você condenar o sujeito dizendo, a prova do policial militar é suficiente, Caio Badaró não me deixa mentir, no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça, tem uma súmula de número 70, para dizer que a palavra do policial e tal é suficiente, tal. Alguma coisa desse sentido. E aí, ao invés disso, vai vir um discurso sofisticado. E quando isso cair na massa das pessoas que são colocadas no banco do réu, a gente chama aqui na Bahia, no pelourinho do banco dos réus, vai vir agora, não mais com forca, com guilhotina, brutal, que a gente diz, meu Deus, está errado. Vem com um discurso mais sofisticado. É um agravamento. E vem com ar de cientificidade. Essa é a minha preocupação do Bard, né? E ainda que discute essa categoria do Bard, do estande de prova, do para além de toda dúvida razoável, naquilo que ele é utilizado, e aí com alguma sofisticação, ou ainda sem distorção do que ele seja, a gente percebe problemas centrais, e o artigo de Antônio Janaína diz isso, né? Muita gente não sabe o que é Bard, né? Aquilo que se pensa, e muita gente que discute a sério essas questões, como o Jorge, o Laudo, já estão apontando que talvez eles não seriam critérios de suficiência, estándares de prova propriamente objetivos. Então, mas qual é o medo disso tudo? E por que essa denúncia agora aqui, esse grito, sabe? Na Avenida 7 aqui, na Barrondina, com a placa assim, não! Por que esse grito assim? Esse grito, as escâncaras, para dizer, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Porque esse pensamento crítico da Janaína, do Antônio, do Caio, que para mim é um dos grandes talentos aí do direito probatório no Brasil e vai se tornar nos próximos anos aí alguém que vai assim, estar discutindo isso de forma a realmente apresentar soluções e propostas e debates muito sofisticados e relevantes, para dizer, velho, podem pegar tudo isso, dar aquela leve distorcida, facilmente, ainda mais se tornando para além de toda dúvida razoável, como o Thiago disse aí, ele traz Badaró, e aí isso quando cai no popular, isso quando cai na massa, isso traz um recrudescimento, um agravamento do modelo autoritário desse sistema inquisitivo que vai se tornando um super sistema inquisitivo. E aí, outra pergunta de Ana Paula de que maneira poderia trazer da ciência penal conjunta, nesse sistema penal integrado, como diz o Barata, ou o Zaffaroni, de um realismo marginal, para os estandes? O que é que se quer? Isso não está talvez tão aprofundado no texto, a gente fez algo, assim, é um ensaio, mas isso é preciso ser dito, Ana Paula, e a sua pergunta assim, muito boa, é o seguinte, o que é que estamos tentando dizer, né, ou propor ao debate? É dizer o seguinte, gente, não dá para a gente pegar, tanto nas ciências penais, como no direito probatório, nos estándares de prova, e separar sujeito e objeto. Não dá para imaginar que tem juiz, processos e provas, objeto, que essa relação há uma divisão dessa relação, e que aí o juiz, uma vez estando preparado e utilizando dessas categorias que estão sendo trazidas, analisando aquele objeto, vai chegar a um resultado justo, de verdade correspondente, porque a filosofia da consciência diz que a relação não é mais sujeito-objeto, mas é sujeito-sujeito. Então, eu ouço uma música de Chico Buarque, dizia isso a Caio hoje mais cedo, produz em mim um sentimento de alegria, eu lembro do meu casamento,
e Ana Paula lembra de um término de um namoro, porque aquela música foi a primeira que ela ouviu assim que terminou um namoro lá atrás e tal, e tal, e tal. Então, essa relação da filosofia da consciência, essa relação metafísica de sujeito-objeto, ela é rompida com a denúncia, com o rompimento, a virada linguístico-ontológica da filosofia da linguagem, que vai dizer, há entre o sujeito e o objeto uma interação, há uma análise integrada sobre eles, eles interagem, produzem um resultado único. E por isso que é preciso dizer isso sobre ciências penais integradas, que é um dos pressupostos desta ideia, para dizer, não há como a gente pensar que ao ter essas ferramentas do estándar de prova, o BAR, de concepção racionalista, vamos entrar nos processos criminais e produzir só por causa disso resultados justos, porque não vamos. Né? Dentro de uma cultura como nós conhecemos e acabamos de falar, não vamos. Entendeu? Então, assim, não dá para fazer essa separação de sujeito e objeto, porque a gente sabe muito bem, e Wittgenstein fez isso, Heidegger fez isso, há uma superação da filosofia da consciência. E lá nas ciências naturais, e é muito ruim falar disso, porque agora virou moda, há uma superação da metafísica pela física quântica. Ponto. Né? Então, não gosto muito de falar disso, porque virou agora lugar comum falar epistemologia, física quântica e tal. Mas é só estudar um livro básico, sei lá, o tal da física, entendeu? Então, assim, a gente precisa falar disso por isso, entendeu, Ana Paula? Dizer assim, ó, cuidado, não é essas ferramentas, ainda que tenham aqui em mãos, porque o sujeito consegue ali, ao interagir com o objeto, a partir de suas pré-compreensões do que é vida, do que é mundo, ele produz o resultado que ele quiser e vai produzir, porque eles interagem, não há uma separação de sujeito e objeto, entendeu? Há uma relação entre eles, há uma interação, eles interagem e produzem um resultado único. Então, a ideia das ciências penais integradas é para dizer isso. Por que dizer isso? Não adianta ter uma proteção muito boa do direito penal, e eu acho até que a gente tem uma evolução muito grande em termos de direito penal, e nós não conseguimos produzir uma concepção liberal de poder punitivo, nós não conseguimos, com a concepção liberal, conter efetivamente o poder punitivo. Por que isso? Antônio Vieira diz isso num artigo em 2001, recém-formado praticamente, com Paulo Queiroz. Por quê? Porque desde que o sistema penal percebeu que o direito penal demora para tocar no sujeito, precisa de inquérito, denúncia, instrução, sentença, recurso. Processo penal faz em 5 minutos, faz em 2 minutos, um parágrafo, 5 linhas. Então não adianta você ter uma proteção monstruosa. O pessoal está discutindo direito penal. Eu vi onde uma linha de culpabilidade aqui, direito penal da UF, o pessoal está discutindo Kind Reuser, Klaus Ginter. O que é que adianta? O que é que adianta? Isso está nos juízes criminais da Bahia, a discussão, que fazem o mestrado da UF, vai sair de lá discutindo concepções Habermas. Os caras leram Habermas 1 e 2, leram Wittgenstein 1 e 2, para entender as concepções normativas de culpabilidade. Rock 5 é do passado aqui, rapaz. E o que é que adianta? Se você não tem uma concepção integrada de ciências penais, e não tem também, e aí eu brinco muito, eu e o Antônio, a gente gosta muito de futebol, eu mais do que ele, eu digo assim, não adianta você ter um bom lateral direito se você não tiver um bom lateral esquerdo. Você vai tomar gol pela esquerda, é óbvio. O treinador adversário vai ver, é pela esquerda. Então não adianta você ter uma concepção de direito penal extremamente assim, protetora, se você não tem uma concepção de processo penal igualmente protetora. Entendeu? Então, a ideia é essa, de trazer as ciências penais de uma concepção integrada, é que não adianta você cobrir um lado, porque o poder punitivo, direito penal e processo penal são perspectivas distintas do poder punitivo do Estado. Né? Tiago, o que entra no processo foi uma pergunta sua, eu só anotei isso, mas me lembro do que eu queria responder. Tem um promotor de justiça, Negão, Rastafari. Aí eu estava vendo assistam, em Bial, o Yuri e o Jorge Mateus. Eles foram entrevistados lá, e ele estava falando, aí o Jorge Mateus, são comediantes negros e que têm trabalhado essas questões no Brasil todo, e aí ele estava falando do fato de ser Rastafari, né? Que na Bahia tem 2 razões. No Bahia e no Brasil todo. É legal porque qualquer quebrada que você chega, você se rasta, o cara liga, sobe na live e diga assim, aí rasta. Mas é ruim, porque você está parado em qualquer blitz, qualquer lugar, primeira coisa que o cara faz assim, rasta, o PM,
se afaste aí. Né? Você fala, oh, deixa eu morrer junto. Eles são comediantes, são bem legais por isso. O Saulo é um negão Rastafari, membro do Ministério Público, foi promotor no Paraná, e ele fez uma pesquisa empírica nos processos de tráfico de denúncias. Ele analisou 45 desfechos, que é o nome que o sistema do MP chama, desfechos, que pode resultar em pedido de arquivamento, oferecimento de denúncia, pedido de diligências ou a denúncia em si. E aí ele analisou, fez uma análise, uma pesquisa empírica sobre isso. Ele foi orientado pelo Ricardo Cap, que é um cara da pesquisa, eu já tinha mencionado isso. E ele também fez entrevista com os promotores, são 10 promotores das varas de tóxicos aqui, são 3 varas, e 9 são mulheres, na época 9 eram mulheres, um era homem. E aí ele foi conversar com esses promotores de justiça, para tentar conversar e tal. Sabe uma coisa que é interessante? A maioria deles diz o seguinte: a gente recebe investigação muito ruim. Muito ruim. A investiga-se mal pra caramba. Aí você fala, pô, que legal, hein? Na Bahia, então, o pessoal olha, vê que investigou mal, não denuncia. Não! O desfecho, via de regra, é denúncia. 80 lá vai fumaça dos casos, entendeu? Então, pô, Thiago, você foi muito feliz quando disse isso. O que é que entra no processo? Investigações péssimas. Péssimas. O que Léo Marcondes Machado disse que a investigação criminal deveria ser o primeiro filtro para evitar a banalização do direito penal. Gente, eu fico pensando assim, isso é de um romance, isso é romântico, velho. Assim, porra, esse DVC, esse deôntico, é de um romantismo muito legal, mas a gente sabe que não é isso. A investigação criminal é a forma primeira, sem os controles judiciais, que se chega no indivíduo e pau. E aí, pau, eu tenho clientes que morreram depois de investigações criminais, com polícia na porta e tal, morreram de depressão, câncer, pouco tempo depois. Um deles foi, inclusive, absolvido. No dia que foi absolvido, 2 meses depois, morreu. Descobriu um câncer e tal, passou a vida triste, foi absolvido, o cara é inocente. Nesse contexto de um sistema muito duro, né? Aí me veio algumas coisas aqui, Tiagão, quando você falou... aí dentro dessa pesquisa de Saulo, a pesquisa de Ana Luísa. Essa Ana Luísa, ela é baiana também, e ela forma parte desse grupo os clandestinos. Esse grupo, eles foram chamados, não sei se você sabe a história dos novos baianos, passou agora aí por causa do Moraes Moreira e tal, que chegaram no Rio, aí o pessoal chamou de novos baianos. Eles são chamados por Nilo e por Vera de novíssimos baianos, meninos são geniais. E a Ana faz parte desse grupo, Ana Luísa Barreto. E ela fez uma pesquisa, ela, inclusive, é uma fonte de inspiração, olha que coisa. Está fazendo doutorado, foi doutorado no Rio, na UFRJ, e agora está fazendo mestrado no Rio, na UFRJ, e agora doutorado na UERJ. Né? Ela trocou, e o companheiro dela, ao contrário, mestrado na UERJ e agora doutorado na UFRJ. É orientado pelo pessoal lá, Nilo, Vera, aquela turma burra pra caralho, né? Crânios. Então, assim, a Ana faz uma pesquisa, ela analisa todas as sentenças de mérito de tráfico do ano de 2015 ou 2016. E aí ela chega a uma conclusão de uma categoria que existe no processo penal e que eu estou, inclusive, utilizando dessa construção teórica para a minha tese e para a minha pesquisa. Essa palavra, atitude suspeita. O sujeito que é preso por tráfico de drogas, via de regra, é um cara que está jovem, negro, no bairro periférico, em atitude suspeita. Aí eu estou cruzando os dados. Quantas pessoas presas em atitudes suspeitas foram condenadas criminalmente? Nossa! Então, aí quando você vai ver, no fundo, o que é suficiente para você, jovem, negro, preso com alguma quantidade de drogas no bairro periférico, em atitude suspeita, meu amigo, eu tenho uma coisa para lhe dizer, você está correndo um risco altíssimo, ao torno de 83%, de ser condenado criminalmente. Não seja preso, jovem, negro, de periferia, em atitude suspeita. Eu estou lhe avisando. Porque você vai ser condenado. Meu amigo, a chance de ser condenado, a não ser que você seja morto. Aí, bom, morto ou condenado. Quem não foi morto ou condenado, isso vai para a pesquisa também, nossa. Quase ninguém. Entendeu? Então, esse é um outro ponto. E eu gostei muito do que Tiago falou sobre a prova tarifada, o BARD e tal. E aí, Tiagão, a gente está mesmo assim, na sintonia muito legal, né? E a ideia é essa mesmo. Eu penso isso, eu acho que... por isso que eu disse que eu ia responder primeiro a Ana, porque eu acho que, de alguma forma, isso
isso só faz a pergunta de vocês, muitas delas se complementam. Eu gosto muito da ideia de guilhotina, né? Assim, de amolar guilhotinas. É justamente isso. Justamente isso. É a ideia mesmo de, olha, o Bard, se não trabalhado, se não discutido, se não discutido essas questões todas, vai servir, gente, para sofisticar os meios. Só. Essa discussão toda da epistemologia... Eu não ia escrever sobre isso. Olha, pense, eu tinha um capítulo da minha tese de 102, 103 páginas, 2 capítulos somados. Eu escrevi sobre imparcialidade. Claro, não é tão distante assim. Se dava 102, 103 páginas, quando eu li o primeiro artigo sobre epistemologia jurídica, prova, essas coisas assim, nessa discussão, mas que, assim, eu já tinha lido alguma coisa, já vinha estudando, mas quando eu vi que ganhou força, ficou famoso, que ficou, falei, rapaz, vai ser isso aí. Falei, aí me deu um incômodo imenso. Eu falei, gente, eu preciso escrever uma tese, minha tese tem que mudar. Porque alguém precisa dizer que se não for feito... E aí, eu disse isso para Caio hoje no telefone. Eu não sou contra os estándares de prova, não. Acho que tem que ter. Eu não sou contra dizer que tem que ter um critério exigente para se condenar o sujeito na justiça criminal. Não sou. O que eu sou contra é contra a sofisticação teórica, a sofisticação de discursos, de discursos apenas para se conseguir alcançar os mesmos objetivos, talvez com os mesmos meios. Aí eu tenho uma brincadeira que eu digo aqui, o Jacinto escreve sobre isso, ou é o Auri, acho que é o Auri. Não adianta as roupas mudarem, botar uma roupa mais bonita e tal, passar uma maquiagem, que é a mesma pessoa, entendeu? Então, isso é uma outra coisa. E sobre construir algo, Tiagão, para encerrar, falando disso e de teoria geral do processo. Eu não esqueci não, viu, Ana Paula? Eu deixei por último mesmo. Sobre construir algo. Uma coisa, para mim, hoje, que eu posso falar com alguma segurança, e ele não é o único, eu penso em outros, mas eu prefiro não expor ainda antes de ter alguma segurança, não toda a segurança, são a necessidade de fundamentar as hipóteses alternativas. O pessoal da epistemologia ele diz o seguinte, isso das concepções racionalistas de prova, etc., isso serve para expor o juiz. O que é que serve a concepção racionalista, os estándares de prova? Para expor. Você forçar o juiz a expor. E você forçar o juiz a expor é aquilo que eles vêm chamando de controle intersubjetivo. Está entendendo? Então, quando o juiz se expõe, né, o Magalhães Noronha tem uma expressão da seguinte sentido: razões não confessáveis da decisão judicial. Quando você bota o juiz para se expor, você obriga ao máximo ele confessar as razões da decisão judicial. E aí é possível fazer o controle. Entendeu? Hoje, uma coisa que eu me sinto seguro a dizer é redução do espaço de valoração e exigência de fundamentação de todas as hipóteses alternativas. Você fizer isso, sem falar para além de toda dúvida razoável, etc. e tal, você já dá um grande avanço. Nessas alegações finais... Perdão, se interromper. E em relação à desconstrução pela acusação das hipóteses defensivas, como é que tu percebe isso? Seria, então, uma espécie de complementação dessa exposição do juiz, né? A regra é da dúvida pelo sistema constitucional, desenho institucional. O pessoal da epistemologia gosta disso. Desenho institucional. Eu estou me adaptando a essa linguagem, mas gosto. O desenho institucional criado pela nossa Constituição em caso de dúvida, se o juiz está em dúvida, no estado de dúvida, e a acusação não tratou de desfazer desse estado de dúvida, a regra se aplica do indúbio pro réu. É uma regra que decorre da presunção de inocência. Né? O George tem até um artigo sobre presunção de inocência na Revista Brasileira de Processo Penal, que é a revista do IBRASP, sobre até ganhou o selo B1 ou B4, alguma coisa assim, muito boa, por sinal. Então, para a gente que quer publicar e tal, já é um espaço B, né, e tal, enfim, já é um espaço bom. E ele tem um artigo lá, traduzido pela Janaína, sobre presunção de inocência, as concepções de presunção de inocência, que eu coloquei até aqui no artigo, princípio informador do processo, regra de tratamento, etc, etc, etc. Então, se há dúvida, se diante da refutação pela defesa
com as suas hipóteses, o juiz não conseguiu chegar, pela hipótese da acusação, a uma correspondência da verdade correspondente daquela hipótese da acusação, ele tem que aplicar e permaneceu em dúvida, ele tem que aplicar a regra constitucional da presunção de inocência, que é o indúbio pro réu. Mas o que eu tenho dito aqui, o que eu tenho feito nas nossas alegações finais, nas alegações finais, Ana Paula, Tiago, Carlos, Dora, todo mundo, eu coloco todas as hipóteses alternativas. Então, por exemplo, um caso aqui, decreto-lei, a gente advoga muito aqui para prefeito, ex-prefeito, deputado, senador, confusão retada, esse povo aí. E também o pessoal do direito penal econômico, a nossa advocacia aqui na Bahia, assim, no meu escritório. E aí a gente advogando no caso de decreto-lei, corrupção, a alegação era fraude da licitação de um contrato de transporte e da execução do contrato. Então, dizia-se que o valor do contrato estava superfaturado, que não era aqueles milhões X, devia ser milhões Y. E uma das coisas que a gente dizia era, foi milhões X e não Y, porque houve aumento das rotas de transporte. O contrato antigo tinha 10 rotas, um exemplo. O contrato novo tinha 20 rotas de transporte escolar municipal. Então, por isso que dobrou o valor. Não bem dobrava, mas só para ficar a coisa bem didaticamente, né? E aí a gente dizia isso. Aí nas alegações finais, nas perguntas, eu sempre faço nas perguntas, nos requerimentos finais, eu digo, bom, gostaria que Vossa Excelência então respondesse as hipóteses alternativas da defesa. 1. Aumentou ou não aumentou as rotas de transportes? A hipótese da defesa é que aumentou, através do documento X, Y, Z, X, a gente, nas alegações finais ficou assim, eu quero que você diga, aumentou ou não aumentou? Se aumentou, houve ou não houve superfaturamento? Disse que não. A prova do Ministério Público essa não é aquela. Porque você forçar o juiz a dizer, o controle de segundo grau facilita. Entendeu? As razões não ficam não confessáveis. Razões não confessáveis. As razões passam a ser confessáveis na sentença. Caio disse assim, duvido que ele vai dizer. E o STJ tem precedente, assim, dizendo que não precisa, né? Enfim, etc e tal. E aí, nessa peça, eu disse o seguinte, não basta o juiz dizer a hipótese P1 da acusação prospera porque considero consistente a prova A da defesa, da acusação. Logo não considero aquilo que foi dito pela defesa e suas hipóteses. Essa equação não pode passar. Tem que passar a equação é a seguinte: a hipótese P1 da acusação prosperou diante da prova A e não prosperou a hipótese P2 da defesa por tais e tais fundamentos. Portanto, porque a prova A, B, C, D, E, por essas e essas razões, não guardam correspondência com a verdade dos autos, do processo, aí, verdade semântica, aí tem um monte de nomes, isso é uma discussão longa, Caio pode falar sobre isso melhor do que eu, inclusive, mas aí a gente vai para uma discussão que você consegue começar a constranger, uma política de constrangimento, de exposição das razões para o maior controle, entendeu? E dificuldade realmente de fazer aquilo que se defende na concepção racionalista. A dificuldade, uma maior exigência probatória para condenar qualquer sujeito pela justiça criminal. Dizia Caio hoje, para finalizar, já está ficando tarde, vocês vão acabar enchendo o saco de mim. Eu dizia a Caio hoje o seguinte, minha pesquisa do ano que vem, eu quero fazer uma pesquisa depois que eu concluir a tese, 2021, 2022, e eu vou convidar o Caio, já está aqui convidado, inclusive, publicamente. Eu faço a pesquisa no diário, que é o mais chato. Eu quero pesquisar, e por isso que eu falar para finalizar a teoria geral do processo. O Fred Diri, que para mim é que melhor escreve sobre a teoria geral do processo, é meu amigo. Manda, troca mensagem todos os dias. Eu tenho uma relação com o Fred, nossa, chama ele de bacana, então a gente tem uma relação muito, muito, muito próxima. Enfim. E ele, para mim, é que melhor escreve sobre isso, e eu não concordo com uma palavra daquilo que ele disse. Né? Fred é genial, tem uma capacidade genial de analisar, mas sobre essa teoria geral, não concordo com ele. E eu dizia a Caio hoje o seguinte, se nós formos fazer uma pesquisa empírica, pegar todas as sentenças de mérito do ano, antes do novo CPC e depois do novo CPC, e pegar todas a justiça criminal, né, no mesmo período igual,
2012, 2018, 2018, da justiça civil e da justiça criminal, nós vamos chegar à conclusão, eu não tenho dúvida disso, para além de toda dúvida razoável, eu tenho para além de toda dúvida razoável, que há mais exigência em condenar alguém no civil, indenização civil, restituição do poder, destituição do poder familiar, condenação, seja lá qual for. A gente tem mais, se exige-se mais prova lá do que na justiça criminal. Eu não tenho dúvida disso. Sim, para além de toda dúvida razoável. E qual é o perigo disso? E lá na jurisdição civil, né? Que deveria ser o contrário. E por que teoria geral do processo? Por que essa necessidade de dizer cuidado com a teoria geral do processo? É porque ela não se enganem, um recurso sofisticado teórico dá importações de institutos que são incompatíveis com o nosso modelo com um modelo acusatório democrático de processo penal. Aí o Fred fez um negócio genial aqui na Bahia, quando escreveu a teoria geral do processo, que foi a tese de livre docência dele na USP. Ele diz o seguinte, resumidamente, direito é linguagem. Aí se vale de Wittgenstein. Direito é linguagem. Se direito é linguagem, existe um mínimo comum em termos de linguagem do que é isso aí mesmo, pode ir que é isso aí que ele está dizendo, do que é norma, do que é jurisdição, do que é processo, etc, etc, etc. Então, a teoria geral do processo é este mínimo de linguagem do que é norma, do que é processo, do que é jurisdição, do que é prova. Aí eu respondo isso na minha dissertação, eu abro um tópico desnecessário na minha dissertação para responder isso, porque eu acho que essas coisas têm que ser respondidas. Para dizer o seguinte, quem é esse sujeito desprovido de pré-compreensões que vai estar nesse lugar puro, esquecendo-se seus pré-compreensões de processo civil, processo penal, que vai escrever esse conceito de processo, de norma, de prova, de processo? Me apresente, porque alguém vai ter que dizer o que é isso. Esse conceito mínimo, é o homem médio, essa teoria mínima, ele diz assim, mínima, né? Quem é esse sujeito? Que eu digo a ele, vem cá, por que você diz primeiro mamãe? Por que você, nós, né, classe média e tal, privilegiados, temos mãe, a maioria, por que a gente diz primeiro mamãe do que papai? Porque, velho, todo dia chega uma sujeita lá no seu quarto e diz, oi, coisa linda de mamãe, coisa linda de mamãe, coisa linda de mamãe. Então, você escutar, você vai dizer mamãe, pô. Ou não? Ou a gente não leu Heidegger, Ser e Tempo, né? Que somos fruto do barulho do nosso silêncio, que nós não podemos pular a nossa própria sombra, que a gente diz mamãe, diz papai, porque a gente ouve alguém dizer mamãe, papai, e a primeira coisa que a gente diz na vida é mamãe, papai. Fique dizendo para uma criança pequenininha, porra, para ver se ele diz mamãe, papai. Vai dizer porra. Entendeu? Então, assim, quem é esse sujeito que vai entrar nesse lugar especial, nessa condição ideal, pura, para dizer o que é norma, o que é processo, o que é prova? Não tem, Fred. Porra, velho. E aí, essa sofisticação brutal, porque Fred é um gênio, não se engane, Fred é um gênio. Gênio. Ele estuda todos os dias, 10, 12 horas. Fred é um gênio. Um gênio. Ele tinha um apartamento aqui no Corredor do Vitória cheio de livros só para estudar. Então, o cara é brutalmente genial. Essa sofisticação teórica é que vai permitir, com essa roupa bonita, de linho, que vai entrar negociação no processo penal. Porque o livro seguinte dele foi negociação processual penal, negociação no processo penal. O negócio jurídico. Tem um livro que ele organiza com aquele procurador da República do Rio de Janeiro, que é só para o negócio jurídico processual penal. Mas antes, para entrar, tem a roupinha legal, seda, você entende? E aí a gente está agora com a acordo de não persecução penal, com todas as discussões sobre confissão, e vem mais coisa aí. Já tínhamos sobre delação premiada, e aí são outros temas, outras discussões. E aí eu e eu temos essa preocupação de dizer, não dá, velho. Não dá para discutir isso, teoria geral do processo. Não existe uma teoria geral do processo, né? Porque não tem como você distinguir, dissociar, compreender de aplicar. Quem diz isso é Lênio, Liberdade e Consenso. Você não consegue dissociar, compreender de aplicar. Klaus Gunther tentou dizer que existe discurso de fundamentação e discurso de aplicação.
e Lênin vai dizer não. Lênin, eu digo aqui do Brasil, né? Vários outros no mundo. Não tem como. Você compreende e aplica ao mesmo tempo, né? Enfim, espero ter respondido, gente. Eu não sei se eu respondi tudo. Eu acho que foi muito boa a discussão até agora. Eu não sei se a Dani quer colocar alguma coisa. Quer colocar alguma coisa, Dani? Teve gente que no chat pediu para fazer pergunta. Então, acho que a gente pode deixar a Ana Paula e o Thiago conduzirem. Tá, perfeito. Como eu tive um problema, caiu aqui, mas eu vi o Marcelo Erval lá no começo falar que tinha uma pergunta, não sei se ele está aí ainda. E aí eu acho que fica até mais legal, Erval. Liga teu microfone aí, faça você a pergunta. Deixa eu de mandar pelo chat e tal. Pronto, beleza. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto, tranquilo. Na realidade, essa pergunta que eu ia fazer, ela acabou sendo já enfrentada pelo Luiz Gabriel, e eu parabenizo pela brilhante exposição aí, foi realmente bastante instigante. Estou muito curioso, inclusive, para ver o resultado da tua pesquisa empírica. Enfim, a pergunta ela iria perpassar, cara, justamente essa questão de como é que a gente pode pensar, né, em modelos de prova, a questão do standard probatório, dentro de um sistema processual que ele é muito inquisitório, né? Em que não apenas a gestão da prova ela resta frequentemente evocada pelo órgão julgador, mas que a gente vê esses magistrados utilizando fundamentalmente os elementos informativos colhidos na fase de investigação preliminar, né? E aí o Marcos Melo está aqui também, colega do pessoal aí, fez mestrado lá na PUC, e a gente desenvolveu uma pesquisa aqui no âmbito do nosso grupo de pesquisa, Biopolítica e Processo Penal, pesquisa empírica, que visa justamente evidenciar esse grau de utilização dos elementos informativos do inquérito na fundamentação da sentença judicial. O resultado dessa pesquisa, ela agora foi ampliada a nível nacional, financiamento do CNPq, mas no primeiro momento a gente fez... Onde é que tá isso, meu amigo? Me diga. Rapaz, tá travado, viu? Tá bem, né? Travado. Tá Depois difícil. eu vou pegar pelo Trello. E aí a gente publicou o resultado preliminar desse primeiro momento que a gente fez aqui no estado de Alagoas, na própria revista do IBRASP, né, RBDPP, no dossiê que foi agora lançado por último. Você pode pegar os resultados lá. A gente analisou 458 sentenças criminais oriundas de varas residuais. Foi o nosso recorte assim, epistemológico. Vou citar. Pode apostar. Considere-se citado. E assim, o resultado ele é bastante assustador, sabe? A gente chegou, de fato, a um número que muito nos espanta, em que 91% das sentenças condenatórias exaradas pelos juízes, elas utilizam pelo menos um elemento informativo oriundo do inquérito policial, né? E aí você falava, por exemplo, da primazia que é conferida aos depoimentos policiais, de testemunhas policiais militares. A gente chega ao número de 85% dos testemunhos utilizados pelo magistrado são oriundos de policiais militares. Então, assim, e a gente pega varas residuais. Aqui no estado de Alagoas, varas de entorpecentes, elas são especializadas. Então, veja que nem delito de tráfico de drogas a gente analisa. E, certamente, se analisássemos, o resultado seria ainda muito maior, né? Porque, nesses casos, quase majoritariamente, a prova testemunhal é de um policial militar, né? Só para complementar, né? Ele prende em flagrante e ele é a testemunha do próprio flagrante que ele fez, né? Então, exato. A gente não analisou isso na pesquisa porque a gente tirou a vara de drogas, nas varas de drogas que aqui são especializadas, mas nas outras varas a gente já chegou a essa conclusão aí, né? E assim, é bem complicado, porque a gente tem realmente um modelo de comunicação direta, né, dos atos preliminares, oriundos da investigação pré-processual, com a fase processual. E assim, eu fico me perguntando, você conseguiu, me parece, perpassar muito perfeitamente essa questão, como é que a gente pode discutir, né, standard probatório diante desse modelo, que é fundamentalmente inquisitório, em que o juiz, ele, na verdade, para fundamentar uma decisão, ele não vai se valer dos atos de prova produzidos em contraditório. Ele vai pegar aquilo que já está produzido no inquérito policial e vai tentar tão somente ali legitimar com base em um ou outro elemento de prova, geralmente fraco, né, para poder satisfazer o requisito do artigo 155 do CPP. E, assim, uma questão muito problemática. No artigo, a gente trabalha com a categoria da criptomotivação, que você aí coloca como razões inconfessáveis. E é precisamente isso, né? É o magistrado que ele já tem um pré-convencimento e aí ele vai pegar, diante daquilo que foi produzido, como ele pode fundamentar essa decisão. Isso é muito problemático e, assim, eu me pergunto realmente como é que a gente pode realmente discutir standard de prova diante desse sistema processual que é inquisitório, né? E o Leonardo Marcondes Machado, que você citou, ele está agora trabalhando na tese de doutorado com a ideia de uma investigação preliminar epistemicamente orientada.
saiu até um podcast com a Jana Matilda, ele publicou no Conju também um artigo com essa discussão. E, assim, me parece que, como você bem colocou, é uma concepção, de certo modo, romântica e que talvez seja insuficiente, pelo menos se a gente considera que a nossa cultura está orientada por essa mentalidade inquisitória, né? Então, a gente tem que partir da discussão, de fato, de como essa racionalidade está sendo operada empiricamente, com os agentes de segurança pública, os policiais militares, depois os policiais civis. Enfim, a gente tem que partir, de fato, da discussão da cultura, porque se a gente pega esses modelos de outras tradições, né, norte-americanas, enfim, e traz para o Brasil, me parece que o resultado não vai ser outro, como a Ana Paula Gonzaga pontuou, senão um agravamento de uma estrutura que já é muito autoritária, né? Então, são essas as considerações. Perfeito, Marcelo. Alguém mais, pessoal? Eu sei que a gente está bem avançado no horário, mas eu não queria castrar ninguém de conversar. Só dando um aviso aqui, rapidamente, para se alguém ainda não tiver disponível para perguntar. Todas as perguntas e todas as pessoas são bem-vindas a perguntar, tá certo? Embora o horário esteja avançado, vocês podem mandar as perguntas. Eu já conversei anteriormente com o Luiz Gabriel e a gente pretende fazer nessa modalidade, no sentido de receber as perguntas de vocês, certo? E repassar para ele, para posteriormente ele responder e a gente conseguir fazer uma viabilidade de um podcast e lançar tanto as perguntas quanto as respostas já ali na página do Instagram, para ficar o registro também do encontro, tá certo? Então, fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que o Adriano aqui disse que teria uma pergunta, é isso mesmo? Isso. Tá me ouvindo, Helder? Tô sim. Bom, beleza, cara? Tudo... Bom, em primeiro lugar, parabéns, Gabriel. Helder também, parabéns aí pelo vídeo. É o Adriano Damasceno, deve ser o público daqui de... Agora eu não tô vendo tua imagem. Rapaz, é porque eu não aprendi contigo aí a mexer nas novas tecnologias, cara. Beleza. Cara, você Pode breve. ficar à vontade, meu irmão. Já tá todo mundo aí. Gabriel, é bacana, assim, eu ver o que tu tem pensado, assim, principalmente de uma perspectiva empírica, porque a nossa situação é meio parecida, assim, eu fui fazer doutorado sobre audiência de custódia e acabei me imbricando aí numa pesquisa relacionada à presunção de inocência a partir desse viés epistemológico. E aí, cara, ouvindo tu falares, é interessante até porque tu segue uma perspectiva mais empírica, e aí talvez as coisas sejam confluentes. Sobre os standards, uma coisa que sempre me incomodou, que tem me incomodado muito, na verdade, e aí só para explicar isso melhor, como eu disse, eu estou pesquisando presunção de inocência. Eu já tenho 100 páginas sobre presunção de culpabilidade, cara. E ainda não consegui falar sobre presunção de inocência, porque o processo penal brasileiro está muito mais orientado a partir de uma presunção de culpabilidade do que a partir da presunção de inocência. E aí, quando a gente analisa essa questão dos standards, os standards estão lá na ponta, cara, lá no final. Assim, a gente vai precisar de um material probatório para ser valorado em primeiro lugar, e a partir desse material probatório a ser valorado, fazer incidir ou não um determinado standard. E aí a pergunta que eu te faço é, cara, o nosso problema, o problema do processo penal brasileiro não está muito mais atrás? Será que a gente não está colocando aí os standards como uma possível panaceia, quando na verdade a gente tem uma série de problemas para resolver até chegar aos standards probatórios? E aí, até sob uma perspectiva dogmática, talvez a gente tivesse caminhos mais interessantes a seguir, como aqueles relacionados, por exemplo, não necessariamente sem abrir mão da epistemologia, mas talvez não abraçando aí cegamente um standard além da dúvida razoável, por exemplo. Levando em consideração, por exemplo, fiabilidade probatória, cadeia de custódia, mecanismos mais racionais de valoração da prova, sobretudo no inquérito policial, questões desse sentido que eu tenho tentado trabalhar. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, assim, levando mais em consideração a tua pesquisa, é a seguinte: será que esse sistema que a gente tem hoje, assim, e aí eu queria te ouvir a partir da tua experiência com a pesquisa empírica, será que ele é tão diferente de um sistema de prova tarifada? Será que esse conjunto de sentenças aí que tu está analisando, por exemplo, eles não nos levam à conclusão de que a gente está muito próximo, na verdade, do sistema de prova tarifada?
sei lá, 2 policiais e uma vítima são suficientes para condenar, digamos, em uma hipótese minha aqui, em 90 e tantos % dos processos. Então, essa seria a segunda pergunta. E é isso, mais uma vez, parabéns. Parabéns, pessoal do Giro, e parabéns para ti. Obrigado, Adriano. É tão legal conversar com vocês, gente. Eu quero, vamos marcar de conversar mais vezes, assim, ouvir outras pessoas aqui de vocês. Queria ouvir um pouco da pesquisa de cada. Eu acho que certamente o Marcelo já salvei o link aqui que ele mandou do artigo que está na revista do Ibrasp, e quero também depois, Adriano, dialogar contigo. Eu vou deixar aqui meu número, gente. Pode me mandar mensagem. O Helder tem meu número, mas me mande. O que vocês tiverem sobre o tema, me mandem, porque a gente olha. Eu queria ouvir de alguma forma, não sei se é possível ainda pelo horário, o Caio, não sei se ele está aí, eu vi que ele está online. Então, queria ouvir o Caio e saber dele o que é que ele acha sobre tudo isso. Não tem uma pergunta específica, porque o Caio tem tanta coisa para dizer que o que ele escolher dizer vai contribuir aqui com o debate. E sobre suas perguntas, assim, eu tenho muito receio de dizer, fazer algumas afirmações, e minha recente paixão. A pesquisa empírica é uma namorada recente minha, sabe? Sabe aquele namoro recente? Então eu tô levando para tomar sorvete e tal. Eu tô bem animado, assim, sabe? Tô bem empolgado com a pesquisa empírica. Eu tô estudando e tal. Tô muito animado mesmo. E lendo livros sobre pesquisa empírica. E eu tenho um sócio que fez uma pesquisa empírica na prisão. Ele passou um ano na escola penitenciária, estudando junto com os caras. E aí a pesquisa dele do mestrado é maravilhosa. Ele manja muito de pesquisa, mais do que eu. E a gente fica conversando, ele me indica livros, eu já li muita coisa do que ele me indicou e tal. E a pesquisa empírica é muito legal porque aquilo que a gente sabe, que atuamos ou que estudamos e de alguma forma temos contato, aquilo que a gente confia, a gente sente, a gente percebe, a gente está ali no dia a dia, está sentindo. A pesquisa ela é capaz de corroborar e ajudar a construir teorias a partir de algo que a gente consegue dizer, olha, não é, para usar uma expressão assim, bem assim, não é mimimi, sabe? O que eu estou te dizendo aqui não é ciência, não é ciência mesmo. E a gente consegue conseguir expressar em números algumas pesquisas qualitativas e analisar qualitativamente essas pesquisas, é importante para a gente começar a conseguir chegar em determinadas categorias, determinadas afirmações com alguma segurança ou com mais segurança. Eu não sei se falar da prova tarifada seria extremamente acertado, não sei se, enfim, mas é algo, se não for, Adriano, é algo muito próximo disso. Eu estou cruzando vários dados. Por exemplo, quantas pessoas presas em atitudes suspeitas são condenadas criminalmente? Esse é um cruzamento. Tudo acima de 80%, gente. Tudo acima de... O que eu vou falar aqui, tudo acima de 80%. A partir de outros elementos, às vezes, né? Às vezes, se combinar 2, 3 elementos. Por exemplo, quantas pessoas presas cautelarmente são condenadas? 64%. A pessoa que teve prisão cautelar, em 64% dos casos, é condenado criminalmente. Esse é um outro dado interessantíssimo. Investigação, olha que coisa curiosa. Eu já li, sei lá, 500 e poucos processos. E eu estou lendo um a um, né? Não tem por fazer essa pesquisa. Eu podia usar a calculadora amostral e tal, mas eu quero estudar todos. Chega uma coisa interessante. De todos os processos que eu li, já está saturado. Aquilo da pesquisa, quem da pesquisa sabe o que é saturação. Já está no nível de saturação enorme. O único processo que tem condenação, que não é através, exclusivamente da prova testemunhal nos processos de tráfico, é uma operação chamada aqui na Bahia, Operação Nobreza, que prendeu a galera do Corredor da Vitória, da Pituba, etc. Olha que curioso, gente. Mas, olha que curioso. Aí tem interceptação, porra, velho. Para que o Helder que gosta do jogo, nossa, quebra de sigilo telemático. Gente, fantástico. Aí os advogados que advogados, porra, professores da UF, a galera bambambam, e tá lá discutindo quebra de cadeia de custódia dentro do processo. Ó, porra, tempinho já. Então, tem várias discussões probatórias massas e tal. É o único. As outras todas as condenações é a prova do policial militar, gente. Então, se não é prova tarifada, e aí eu tenho muito medo dessas afirmações,
é algo muito, muito, viu, Adriano? Muito próximo disso, talvez. E aí tem um contexto histórico do que é prova tarifada, e não dá para fugir dele e tal. Eu acho que, enfim, tem outras discussões bastante interessantes e tal. Uma coisa que uma defensora de Ilhéus afirmou a mim, ela está aqui presente, inclusive, Natiele Ribeiro, e conversando com ela sobre minha pesquisa, ela me disse o seguinte: Gabriel, eu sou defensora pública na área da justiça no Itabuna, verdade, Itabuna. É que Ilhéus e Itabuna, Ilhéus é a terra de Jorge Amado, do ladinho tem uma cidade chamada Itabuna, e são, assim, enfim. Ilhéus já foi famosa demais, hoje Itabuna é mais desenvolvida até economicamente. Ela é defensora lá em Itabuna. Ela disse o seguinte, que o juiz que ela trabalha, ele é até garantista com o tráfico de drogas. O tráfico, ele tem uma posição garantista. Então, ele tem uma exigência maior, probatória, ele absolve mais. Então, mas roubo, meu amigo. Bastou que dizer que viu a milhares de distância aquele sujeito. Foi ele, eu acho, acha nada. Foi, acabou, e ele podendo. Olha que coisa interessante. Aí eu fico me perguntando, porra, esse cara foi roubado alguma vez, bicho? Ele ia para um show, alguma coisa, ia pegar uma gatinha nesse dia, ia sair, fazer alguma coisa, e roubaram ele, velho. Porque não é possível, porque assim, porra. Então, assim, o nível de complexidade, eu estou dizendo tudo isso, e de forma, obviamente, tentando ser o mais descontraído possível, porque o nível de contradição humana no funcionamento da justiça criminal é brutal. Um sujeito que é garantista no tráfico, que não é no roubo, gente, ele foi roubado. Tem uma história de vida aí por detrás. Não é possível, não dá para entender a contradição disso. Como é que aquela prova testemunhal, que no tráfico ele é isso? Não, tem que dizer direito, diga aí de novo. E a memória, e a idade, tem quanto tempo do primeiro depoimento para hoje? Tudo aquilo que você ensina a gente, Caio. E ele é bastante exigente. Aí chega no roubo, diga aí. Sim, foi. Eu acho nada, foi. Por que isso? Por que essa mudança? Então, o nível de complexidade é muito grande para certas afirmações. Eu tenho muito medo de algumas afirmações, porque, assim, às vezes a gente, tem algumas questões que perpassam por outras, mas que, se não for isso, é muito próximo. Eu não tenho dúvida. O sujeito é condenado quase que exclusivamente com base na palavra do policial militar, nos crimes de tráfico e nos casos de roubo, com base na palavra da vítima. Né? Assim, é algo muito presente na pesquisa. E se não teria outros critérios no lugar do Bard? Sim, audiência de custódia. Eu quero dar uma dica para você, Adriano. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, Lavigne, que também está aqui, a Defensora Pública, ela era defensora em Ribeiro do Pombal. Lavigne, me lembre onde você era defensora. E eu acho que agora ela está em Serrinha, mas ela mudou para a jurisdição civil. Enfim, ela escreveu um artigo belíssimo no boletim do IADPP, falando do lugar de defensora mulher e de defensora, né? Como é difícil ser defensora, ser mulher, e como é difícil atuar na justiça criminal, no lado da defesa. É muito bonito esse artigo dela. Depois você entra no site do IADPP, o último boletim, que é só escrito por mulheres, que foi uma homenagem ao mês de março, então só tem escrito artigos belíssimos. Ela escreveu um artigo sobre isso. Termina citando Chico Buarque, tá bem legal o artigo dela. Isso, era Pombal e foi para a Serrinha, sim, exato. Então, assim, tem uma questão nisso tudo, lembrando da defensoria, Adriano, que é uma dica, tem uma pesquisa muito legal do IBADPP sobre a audiência de custódia, eu acho que ele serve. Só para você ter ideia, aqui na Bahia foi um ano todo pesquisado, 1% ou 2% de liberdade plena, 98% de medida cautelar, seja ela a mais radical das medidas cautelares, prisão, ou sejam as outras medidas cautelares. Então, essa pesquisa eu acho que talvez lhe interesse. Tem uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mapeou tudo sobre a audiência de custódia, também aqui recentemente, então talvez também lhe interesse. Enfim, além de outros livros que eu imagino que você conhece, tá? Mas essas duas pesquisas, já que somos pessoas que estão aí pesquisando, talvez lhe interesse. E se não há outros critérios, se não haveria outros critérios no lugar do Bard e tal, eu acho que assim, eu estou convencido de que o Bard não é o melhor. Eu acho que não sou eu. Agora, eu acho que até assim, pelo que eu converso da Jana, a Jana ainda vai estar por aqui, eu já ouvi, vocês podem fazer essa pergunta a ela, né? Mas pelo que eu converso com a Jana,
eu acho que ela também está convencida. E Jana é alguém que veio de Girona, estudou lá e tal, passou um tempão, de que o BARD não é suficiente, não é um critério suficiente para garantir, enfim. Ela me diz o seguinte até, quando eu, como advogada, eu até uso. Eu acho que eu faço isso também, acabo dizendo isso. Não digo bem BARD, mas digo critério exigente, para condenar na justiça criminal tem que ter uma exigência. Você está entendendo? Eu não chego a afirmar para além da dúvida razoável, fico morrendo de medo. Porque vai com um sujeito desse, vai lá na Lava Jato, pega o que o cara está dizendo de BARD, meu amigo, estou ferrado. Então eu não digo BARD, eu não digo para além de toda dúvida razoável. Mas eu trabalho com as categorias, claras, assim, de forma muito clara, com as categorias dele. Nessas alegações finais, eu disse, inclusive, isso, olha, tem 3, laudo apresenta 3 tipos de. Deixa eu ver até se eu acho aqui essa. Eu tinha deixado aberto. Eu coloco o seguinte, achei. Deixa eu pegar a parte aqui. Eu boto assim, nos Estados Unidos, por exemplo, há diferentes exigências para o grau de corroboração, sendo que os estandes mais conhecidos são a própria preponderância das provas, a prova clara e convincente e o para além de toda dúvida razoável. Os nomes estão em inglês, mas eu estou já falando traduzir. Os 2 primeiros se aplica à jurisdição civil e o último é destinado à jurisdição penal, podendo afirmar que dentro da epistemologia probatória, estudiosos que estabeleçam como método as probabilidades matemáticas para as diferentes exigências de cada um desses estándares, considerando que o primeiro exige, para considerar aprovado a hipótese, qualquer ponto acima de 50% de probabilidade, o segundo 75% e o terceiro, se tiver 95% ou mais. Aí eu sempre digo, olha, para além dessa questão de nomenclatura, de tal, o que se convencionou é que é bastante exigível, é uma exigência grande do estándar de prova, porque até quem trabalha com probabilidade matemática exige pelo menos 95%. Então tem que ter um alto grau de corroboração, tem que ter uma exigência muito grande, etc, etc, etc. Eu não gosto muito de usar a palavra assim, BARD, sabe? Nessa peça, inclusive, tem, mas eu acho que se for ver a versão final, porque eu geralmente, quando faço minhas peças, eu me dedico, às vezes, a pessoal lá do escritório para depois escrever a parte acadêmica, digamos assim, e eles exploram, às vezes, as minúcias e depois a gente corrige. Se eu tenho para mim, aí eu salvo a parte acadêmica, sempre numa pastazinha, porque depois eu uso referência, uma série de coisas e tal. E eu tenho para mim que o pessoal, que na correção geral da peça, a peça tem quase 200 páginas, porque é um processo também, assim, enorme, de sei lá, 20 mil laudos e tal, é que eu tirei essas expressões, eu estou convencido disso. Mas eu trabalho com as categorias. Então, Janaína diz isso. Quando eu faço uma consulta e tal, eu acabo usando. Mas, academicamente, eu acho que ela já está aderindo à ideia de que o BARD não é suficiente, entendeu? De que a gente precisa ir para um outro critério de suficiente, uma outra exigência. Que está aí, talvez a gente não precise dar nome, gente. A gente pode utilizar critérios. Por exemplo, necessidade de refutação das hipóteses alternativas, né? Não precisa de um nome para reunir tudo isso e dizer água, parede, sabe? Talvez criar critérios mesmo. Por exemplo, a ideia de protocolos me agrada para as fases de admissão e de produção da prova. Janaína tem trabalhado com isso, pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Então, assim, a ideia de protocolos para as fases de admissão e produção da prova me agrada muito, mas aí eu acho que a gente está, de alguma forma, concordando. Mas, enfim, gente, já falei demais e vocês devem estar aí já, enfim, de saco cheio. De nada, é um prazer ouvi-lo. Eu não sei se o Caio vai querer fazer a intervenção, e daí a gente pode se direcionar já ao final, porque são 9h20. O debate foi muito rico. De novo, reiterando que quem quiser fazer outras perguntas, elas serão encaminhadas, né? A gente vai encaminhar para o Luiz Gabriel, e aí a gente pode também debater no fórum do site, né? Vai ter um espaço para debate. Dani, boa noite, Dani. A intervenção aqui é mais para agradecer mesmo, o prazer de ver quem eu já conheço, a Dani, o Helder, o Gabriel, o Adriano, que eu não via há tanto tempo. Já tivemos alguns debates sobre esses temas. Não deixa de ser um conforto, um acalanto nesse momento aqui, e ainda mais com todos esses sotaques, a gente sente-se abraçado por todo o Brasil, né? Então, prazer. Queria só mais agradecer mesmo. Aprendi bastante aqui. A única
contribuição que talvez eu acho que a gente tenha que pensar é que a gente, discutindo ou não standard de prova, juízes também estão condenando com base na cabeça dele em alguma suficiência. Por isso que eu concordo que esse debate, ele, às vezes, parece muito complexo para a nossa realidade, porque os juízes não estão preocupados com isso. A gente precisa debater também porque standard de prova é algo que não se dá só para condenação, e por isso não é uma questão só de BARD, mas para decretação de cautelares, justa causa e uma série de outros atos durante o processo penal que a gente precisa acabar discutindo. Eu acho também que o BARD não é uma boa saída, até porque as origens, como mostra James Whitman, um belíssimo livro, uma pesquisa de fôlego, tende a ser muito mais um conforto espiritual, a sua origem para os jurados norte-americanos e da tradição anglo-saxã, do que mesmo um padrão epistêmico. E eu concordo com o Helder. O Helder acho que falou uma coisa muito importante, que é a questão da Susan Hack, das palavrinhas cruzadas que ela trabalha. O Daniel Gonzalez Larreira acabou de publicar um artigo em homenagem a Susan Hack, que ele trabalha isso, então vale, eu acho que a galera lê, quem puder, porque existe uma dimensão subjetiva na valoração da prova, na atribuição de uma superação de qualquer estándar. Então, essa dimensão subjetiva, ela tem uma dimensão argumentativa. E por isso eu acho que é importante demais quando a gente discute isso, para sair dessas soluções, às vezes, individuais, simplistas. A gente tem um livro muito bom, que é a tese de doutorado da Simone Trento, na UFPR, que ela trabalha como os tribunais superiores deveriam, sim, se preocupar com a valoração e com os estándares de prova, e a gente tem uma situação muito delicada, que é porque os tribunais superiores dizem que não avaliam prova, naquela desgastada distinção entre questão de fato e questão de direito. Então, acho que eu entendo quando a gente diz que, quando todo mundo diz que a gente tem problemas anteriores, prejudiciais a essa discussão toda. Mandei para o Gabriel também escrever um relatório sobre a palavra do policial como prova que no Rio de Janeiro a situação é caótica, porque tem a tal da súmula 70, mas eu acho que é um debate que a gente, mesmo sendo muito complexo para a nossa realidade, às vezes para o caso concreto, a gente debatendo ou não, ele está em jogo. É quando o Tribunal Superior diz que não vai avaliar a prova e deixa na mão dos juízes segundo grau e primeiro grau dizer quando existe uma suficiência. E aí, é o que você falou, para o caso de tráfico é uma, para o caso de roubo é outra. Como assim? É uma questão epistêmica, não é uma questão de valoração de gravidade ou de preferência do crime, não. É questão epistêmica. Conhecer fatos independe do contexto. Isso é um problema também. A gente fez problema na questão da delação, como é um fato mais difícil de provar. Então, são as pequenas contribuições, mais como provocações. Acho que a gente tem que pensar nisso tudo, mesmo sendo muito complexo. E, claro, a gente não pode cair no erro que alguém comentou da fraude de etiquetas. Colocar um nome qualquer e manter tudo igual. Né? Mas é isso. Eu queria principalmente agradecer e estarei nos próximos aqui também para aprender com todos. Muito obrigado, gente. Um abraço, uma boa noite. Dani? Não sei se os nossos debatedores querem fazer alguma consideração final. Não? Tá. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todas e todos. Foi um debate muito rico, ao mesmo tempo tão pequeno. Teríamos, acho que, todos ainda para muitas coisas a apontar, mas já passou da hora, né? Da semana. Então, reitero esse espaço de diálogo que a gente vai ter de livre acesso e livres considerações por todos no nosso site. Também, se quiserem mandar diretamente mensagem para mim ou para o Carlos Helder, a gente está abertos. Qualquer sugestão também é muito bem-vinda. E agradecer imensamente, Luiz Gabriel, pela brilhante explanação, né, pelas inquietações que nos movimentou, e que a gente continue debatendo, né? Que esse encontro já foi bem positivo. Eu também queria agradecer mais uma vez a todos e todas pela presença aqui, ainda que virtualmente, e deixar novamente o convite para
aberto para todos, para participarem, para discutirem lá no Instagram, no site. O site ainda a gente está adaptando algumas coisas, mas a ideia é que fique um ambiente bem limpo e bem fácil para a gente manter esse diálogo, troca de material, enfim, troca de ideias e manter sempre essas possibilidades abertas, assim. E a ideia é chamar todo mundo do Brasil inteiro. Essa talvez seja a ideia principal de democratizar esse conteúdo processual penal, né? E daqui a pouco a gente, claro, vai conseguir encaixar outras matérias que dialoguem diretamente com o processo. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Luiz Gabriel, obrigado por ter topado. Ana Paula, obrigado demais por ter participado aqui. Tiago, da mesma maneira. Caio, prazerzão, o pessoal de Maceió aí. Se eu puder sugerir para quem está nos escutando, eu estou vendo aqui várias pessoas, o pessoal de Porto Alegre, alguns que eu não conheço, a Laura, mas quem tiver interesse, eu acho que o grupo dos meninos ali de Maceió, Biopolítica e Processo Penal, é um grupo que tem desenvolvido debates também muito interessantes. Eu acho que nessa época de pandemia, embora tenha diversas lives, a gente queira acaba tentando dar conta de tudo, eu acho importante a gente também tentar ter umas participações maiores nesses grupos que acabam discutindo pesquisas bem interessantes. Então, minha dica é dar espaço aí e... Amanhã tem debate, né, Helder? Amanhã você vai debater no Biopolítica, né? É amanhã? Amanhã a gente vai debater o livro do Morozov, mas é o Big Tech, tentando fazer uma interconexão entre tecnopolítica e processo penal, eu e o Marcos Melo, que também está presente. Então, quem tiver interesse e quiser discutir sobre isso, também é aberto. Daqui a pouco vocês podem ir lá no Instagram do Biopolítica e Processo Penal e pegar as informações. Mas, no mais, é isso. Eu não sei se alguém tem alguma coisa a mais para falar. Se não tiver, eu vou encaminhar para o encerramento. Eu só queria, na verdade, Helder, me permita mais 30 segundos. Claro. Pode até contar aí. Agradecer a vocês todos. Dizer que, não sei até que ponto isso, ser o primeiro aí nesse debate aqui do Giro, é uma honra ou é um esparro, né? Talvez falar depois do pessoal, talvez fosse melhor. Mas agradecer muito ao espaço, dizer que vocês todos estão convidados a participar do IBADPP, o Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Acompanhe a gente no Instagram. Tem uma coluna que o Caio Badaró ele assina junto com o Antônio, com a Janaína e com a Marcela, que é de Minas, que é a coluna A Toda Prova. É uma coluna riquíssima, muito, muito, muito boa mesmo. Tem artigos bem legais sobre prova. Dizer que eu estou à disposição de vocês, deixei meu número aqui. Agradecer a turma da Bahia que estava por aqui, a Natiele, a Lavine, a Rafaela, que foi minha aluna, enfim. E dizer que esses espaços é o que faz a gente... Jacinto diz muito isso, e quando eu ouço o Caio, eu acho que na próxima vida, ou na passada eu fui carioca, ou na próxima eu venho, porque eu adoro o pessoal do Rio. Quando o Caio começa a falar com esse sotaque carioca, é sensacional, e a gente se sente mesmo abraçado, né? Porque o carioca é muito legal, e, enfim, o que justifica a gente estar caminhando, e estar discutindo, e estar aprendendo, e tudo isso é realmente poder produzir esses espaços coletivos, né, horizontais, sem nenhum tipo de hierarquia, e que a gente pode trocar conhecimento. E a ideia do Giro me lembrou muito a ideia do Clandestino, que é um grupo aqui dos novíssimos baianos, a turma jovem, mais que de 29, 28 anos, assim, mais jovem um pouco do que eu, tenho 34, mas que estão aí já acabando doutorado, fazendo doutorado, turma, assim, sabe, muito preparada, e que foi uma das experiências recentes que eu pude ver por perto, mais rica, né, rica mesmo, porque eles se cobram numa forma muito sutil, muito legal, e sem nenhuma hierarquia, e isso resulta mesmo na produção de conhecimento muito, muito bacana. Então, assim, parabéns de verdade, Helder. O Caio, que a semana que vem vai receber o sumário da tese, vai corrigir e tal. Eu agradeci também a Caio ele manda livro, manda foto e tal, e alguém que eu tenho um carinho muito grande. Agradecer a Dora e ao Helder, Adriano, Tiago, Ana Paula, todos vocês que estiveram aqui, e dizer que estamos aí, pessoal, à disposição. Me mande o link das próximas, que eu venho aqui para assistir, tá bom? Obrigado.
Muito obrigada, pessoal. E até a próxima.